Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Café com Bíblia. Café com Bíblia esse que já está se caminhando para o fim da nossa peregrinação pelo livro do pregador, pelo livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 11, que se divide em duas partes. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 8, e a segunda parte do versículo 9, versículos 9 e 10. Eu quero hoje fazer a leitura junto com vocês do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Mais um texto, meus irmãos, aqui envolto em mistérios. Por exemplo, o versículo 1, ele fala, o famoso versículo, que fala para lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Me parece que, aliás, não só me parece, mas parece também para vários intérpretes, para vários autores, que Salomão está aqui ensinando as pessoas a investirem, a guardarem seus bens, guardarem parte da sua riqueza, porque em determinado momento elas vão precisar. Parece-nos que Salomão está dizendo que nós não devemos gastar todo o nosso dinheiro, tudo aquilo que recebemos mensalmente ou por algum serviço prestado, de maneira irresponsável. Devemos sempre guardar uma porção, ou seja, lançar o nosso pão sobre as águas e esperar, porque pode ser que daqui a muitos dias nós venhamos a precisar dele e vamos achá-lo lá guardado, como nós fizemos há tempos atrás. Assim, então, Salomão está nos ensinando a multiplicar a fonte de recurso, os recursos que chegam às nossas mãos. Salomão está aqui nos ensinando a levar adiante e até multiplicar, para que nós venhamos, como ele diz no versículo 2, venhamos ali a ajudar 7 ou ainda 8, porque nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Por isso, meu irmão, minha irmã, não vivam de forma regalada, não vivam de forma a que você gaste todos os recursos que chegam em suas mãos, mas guarde algum recurso, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas Salomão vai falar também daquele que é preguiçoso, daquele que não quer colocar a mão no arado, daquele que não quer trabalhar, e ele passa a vida toda só observando o vento, como ele diz no versículo 4. Aquele que somente observa o vento, aquele que não faz nada, ele jamais, meus irmãos, semeará. O que olha para as nuvens jamais colherá, jamais terá recursos para eventuais situações de necessidade. Assim, meu irmão e minha irmã, nós não sabemos a direção do vento, nós não sabemos como os nossos ossos se formaram no ventre ainda das nossas mães, como nós podemos achar que no dia de amanhã nós não enfrentaremos dificuldades, não enfrentaremos desafios. Por isso, meus irmãos, não seja mesquinho, não seja pão duro, mas seja uma pessoa controlada.
Administra bem os recursos que chegam em tuas mãos, porque são bênçãos de Deus. E nós temos que saber como administrar, como usar, não usar com futilidades, com vaidades. Não gaste o seu dinheiro com vaidades do seu coração, mas separe recursos para os futuros dias difíceis que poderão chegar. Então ele diz aqui que aquele, no versículo 6, que semeia pela manhã, ele também deve semear à tarde, porque não sabe se a boa semente será a da manhã ou a da tarde, ou se ambas serão boas sementes. Então, meu irmão e minha irmã, aquilo que tiver ao seu alcance para que você receba recursos, faça. Não deixe de fazer, não deixe de trabalhar, não deixe, portanto, de gerar recursos para a sua vida, para a sua família. Ele vai dizer, o doce é a luz agradável aos olhos, ver o sol. Ele está falando aqui quanto é bom viver, quanto é bom estarmos aqui vivendo, e ele vai completar no versículo 8, ainda que o homem viva muitos anos, que ele se alegre em cada um dos anos da sua vida. Porque um dia nós morreremos, é o que ele diz, deve lembrar-se que há dias de trevas, ou seja, o dia da morte chegará. E nós, meus irmãos, precisamos então viver intensamente, de forma responsável, na presença de Deus, os dias que o Senhor nos concede. Porque tudo, meus irmãos, tudo é absolutamente vaidade nessa vida. Assim, meu irmão e minha irmã, Salomão nos ensina a termos responsabilidade com os recursos financeiros que chegam às nossas mãos. Salomão nos ensina a multiplicarmos esses recursos. Salomão nos ensina a darmos valor a esses recursos e não os utilizarmos com futilidade dessa vida. Salomão, portanto, nos ensina, até mesmo no multiplicar esses recursos, a ajudar a outras pessoas, 7 ou 8. Assim, portanto, meu irmão e minha irmã, lança o teu pão sobre as águas. Certamente um dia você precisará. E quando você precisar, você vai utilizar e provavelmente vai ajudar outras pessoas. Salomão, então, é como um professor de economia, nos ajudando a investir na Bolsa de Valores celestial. Não é fácil. Entender o livro de Eclesiastes não é fácil. Mas já estamos caminhando para o fim e pouco a pouco fomos entendendo um pouco aquilo que o pregador quis nos ensinar. E que Deus te abençoe e nos ajude, nos abençoe rica e abundantemente.